Bom, vou abrir a sala agora. Bom evento a todos. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoconferência de resultados da Positivo Tecnologia para apresentar os resultados de 2023. Temos casa cheia aqui hoje, todos os VPs representados aqui, todas as unidades de negócio. Aqui do meu lado, Norberto, ele é VP de Consumo e Mobilidade, desbravando aí o segmento, apesar de um ano difícil, a gente apresentou crescimento. Rodrigo Guércio, VP de Negócios Corporativos. Hélio Rotenberg, dispensa apresentações, nosso fundador e CEO. Marielva, rainha das instituições públicas aqui no Brasil. E Caio Gonçalves de Moraes, nosso CFO e DRI. Vamos fazer uma breve apresentação e depois vamos abrir para perguntas e respostas. E para enviar a pergunta, basta clicar no botão de Q&A no canto inferior da tela. E se você quiser fazer a pergunta ao vivo, nos avise que a gente vai abrir o microfone e anunciamos o seu nome aqui. Bom, agora eu passo a palavra para o Hélio. Bom dia a todos. Uma semana com muita energia, eu diria. Uma semana com muitas novidades para nós, né? Anunciamos na segunda-feira à noite a compra da Algar TI, a nossa maior compra, que nos leva para um caminho de solidificação da nossa diversificação, de solidificação da nossa área de serviços, que nós queremos crescer com receita recorrente, com uma lucratividade melhor, e culmina hoje com essa reunião. Divulgamos ontem à noite os resultados que foram muito bons. Eu acho que diante de um ano tão adverso, com juros tão altos, com o mercado caindo, com um varejo tão difícil, com as pequenas empresas no segundo semestre com grandes dificuldades de compra, ou seja, com o governo o governo federal se achando ainda numa mudança radical de um governo com uma posição para outro governo, com muitas mudanças de cargo, que a gente nunca tinha observado tantas mudanças, que demorou para agir, ou seja, com tantas adversidades, a gente traz um resultado muito bom. A gente faz uma receita bruta no último trimestre de 1,9 bilhões, é um recorde para nós. Em 2023, 4,7 bi, menor que 2022, e já vamos explicar por que foi menor, né? Eu acho que cada das unidades de negócio vai conseguir explicar isso com detalhes, muito influenciado por um governo que não aconteceu como a gente imaginava que ia acontecer, e que ainda vai acontecer, um pipeline muito forte, umas pequenas empresas com certa dificuldade no final do ano, e alguns one-timers de 2022 que não se repetiram em 2023. Mas nosso EBITDA muito bom, 261 milhões no último trimestre, fazendo 564 milhões no ano, margem de 14,4%, um lucro de 192 milhões no trimestre, 251 milhões no ano, uma margem bastante boa, e uma geração de caixa, né? Uma geração de caixa de 541 milhões no ano. Uma dívida líquida bastante controlada, 1,5 vezes, de acordo, nosso capital de giro de acordo com a nossa necessidade real desses negócios, com o volume de negócios que nós temos. Acho que estamos indo muito bem nisso. E muito felizes com esses dois acontecidos nesse começo de ano, né? A compra da Algar TI e uma linha do BNDES que deixa a gente com um custo financeiro bastante mais baixo do que a gente tem, 330 milhões captados, ainda não captados, mas contratados no BNDES, uma parte a ser desembolsada agora. Então a gente traz um quadro muito bom, que para nós executivos nos deixa muito feliz. Tudo o que aconteceu no ano passado e ainda esses feitos nesse começo de ano, culminando com a compra de uma grande empresa de serviços, uma empresa com renome único no mercado. Ele era a empresa que a gente desejava ter para compor solução com a nossa solução, com o Positivo Tech Service. Então isso nos deixa muito felizes.
Vou passar a palavra para o Guercio agora, para o Rodrigo Guercio, para que ele conte um pouquinho mais sobre essa transação em si. Muito obrigado, Hélio. Bom dia a todos. Bom, pessoal, não vou entrar completamente no detalhe, porque nós apresentamos aqui muito do material na terça-feira a vários de vocês, mas eu gostaria de ressaltar alguns pontos aqui. Então, dando sequência ali à introdução do Hélio, uma empresa líder em serviços gerenciados, que faturou aí nos últimos 12 meses, se a minha memória não me falha, até setembro do ano passado, 459 milhões. São serviços gerenciados, ok? Muito importante ressaltar o fato de que boa parte desses colaboradores que chegam com a nova companhia, se juntando à nossa companhia, eles estão dentro dos clientes, na operação e na sustentação desses ambientes tecnológicos dentro dos negócios desses clientes, ok? Então, são pessoas com diversas especialidades e obviamente, vocês vão ver ali na sequência, de uma forma muito complementar àquilo que a gente vinha fazendo organicamente. Então, a gente tem o entendimento de que tem um encaixe muito adequado e, como vocês verão adiante, também acelera as ambições e o processo de crescimento que a gente gostaria de promover para os próximos anos, né? Uma expansão imediata do mercado que a gente endereça especificamente em serviços em 36 bilhões, que estão concentrados em 2 torres de planejamento, consultoria e serviços gerenciados, né? Com isso, a gente cria uma powerhouse, né, de soluções tecnológicas, onde a gente integra todos os elementos de uma solução, o hardware, o software e os serviços, e a gente pode fazer isso tudo de forma integrada, né, que culmina com uma necessidade de mercado muito forte que a gente percebe, porque os clientes cada vez mais, pelo aumento da complexidade que o ambiente de TI e pelos desafios também que a adoção de novas tecnologias trazem às organizações, encontra um amparo muito grande quando você consegue se posicionar e ser capaz de articular todos esses elementos de forma integrada ou desagregada de acordo com a necessidade de cada um, né? Bom, do lado da Positivo, né, quando a gente combina Positivo com a Algar, essas parcerias estratégicas com todo o ecossistema de hardware e software, combinando com todas as competências de serviço do lado da Algar, né? Importante ressaltar que, combinando os nossos especialistas técnicos com os especialistas da Algar, a gente alcança a marca aí de 6 mil colaboradores, colegas, né, que são altamente especializados em várias tecnologias que são bastante relevantes à sustentação dos negócios dos nossos clientes, como nuvem, como inteligência artificial e a parte de cibersegurança. E por último aqui, muito importante ressaltar a presença que existe fora do país, né? Então, se abre agora a perspectiva da gente aprender bastante e da gente, eventualmente, explorar novas oportunidades além do mercado brasileiro. Acho que podemos passar para o próximo slide aqui, de uma forma bem breve e simples, como já falado anteriormente. Importante esclarecer que nós podemos ir do edge, que é a borda, né, com os dispositivos que historicamente a gente tem, PCs, notebooks, celulares e tablets, passando pelo core, que é data center, né, que são todos a parte de servidores, armazenamento, conectividade, chegando à nuvem, que pode ser pública, híbrida ou privada, até as soluções de circularidade, né, de ESG. E o que eu destacaria aqui é justamente o que eu falei no primeiro slide, que é a complementaridade das ofertas, né? Desde o edge até a nuvem, as caixinhas mais escuras é aquilo que a Positivo fazia antes da chegada da Algar, e as caixinhas mais claras mostram tudo que a gente junto tem o potencial de fazer, e isso tudo culmina com a Positivo se tornando aí o one-stop shop, né, com um portfólio complementar e completamente endereçando ali as necessidades de negócio dos nossos clientes quando a gente fala desses elementos da arquitetura de transformação digital, a parte de hardware, a parte de software e a parte de serviços. Acho que podemos passar para o próximo slide, por favor. Bom, aqui, pessoal, como é que tudo isso impacta o nosso negócio, né?
Então, muito importante, o Hélio já comentou ali na abertura, a gente, de uma forma muito sólida, muito transparente, a gente continua com uma disciplina enorme executando a nossa estratégia de diversificação, especificamente na parte de serviço, que eu chamo a atenção dos senhores aqui. Em 2018, nós tínhamos mais ou menos 2% do faturamento da companhia vindo especificamente de serviços. Com as mudanças que a gente promoveu nos últimos 2, 3 anos e o início da diversificação, organicamente nós chegamos a 8% da nossa receita, aproximadamente, com os serviços em Tech Services. E agora, se a gente pega o potencial que a gente tem com a Algar e a gente combina com o que a gente tem a Tech Services, a gente atinge hoje, e aqui tem 2 aspectos importantes, né? O primeiro é que, como percentual da receita total da companhia, a gente chega num patamar de aproximadamente 18% da receita vindo da área de serviços, né? Combinando os negócios das 2 companhias, e a gente acelera os planos que a gente traçou para os próximos anos de crescimento da área de serviços, especificamente. Ok? Bom, agora vamos falar, acho que, de negócios corporativos, né? Falando aqui especificamente de vendas corporativas, tivemos aí um 4º trimestre, ano contra ano, aí, com um crescimento sólido de 17%. Né? No total, quando a gente compara 22 com 23, como o Hélio já comentou, né, eu destacaria aqui 2 outliers que talvez tenham impactado aqui de uma forma mais contundente o resultado. Primeiro, foram projetos que estavam no radar para acontecer em 2023, e que foram passados para 2024. Né? A gente tem ali na base comparativa de 22 para 23, por exemplo, projetos de HPC que não aconteceram, né? E, obviamente, essa parte comparativa ela é impactada. E, como o Hélio já mencionou no primeiro slide, nós tivemos ali um desafio muito grande com o SMB, com pequena e média empresa, muito voltado às restrições creditícias que aconteceram ao longo do ano passado. Tá? Mas gostaria de ressaltar aqui, a gente bate no ano passado, né, algumas informações importantes. A Positiva atinge mais de 1.000 clientes entre as 4.000 maiores empresas do país, transacionando conosco, né, entre as maiores companhias. Em Tech Services, a gente consegue a certificação da HDI, depois de um longo período de organização e estruturação da nossa companhia, porque isso demonstra a nossa capacidade e o nível de governança que a gente tem ao prestar esse tipo de serviço. Então, é um objetivo muito importante que a gente atinge, porque a gente passa a acessar uma parte do mercado que a gente não acessava. Né? Em RaaS, sustentando ali uma boa parte das vendas vindo neste modelo de consumo como serviço para grandes empresas, e aí eu ressaltaria que um NPS bastante alto, um NPS na casa de 85%, para aqueles clientes que consomem essas soluções como serviço da Positivo. Né? Em Services e Solutions, avanços muito importantes, vindo da unidade de transformação digital e do plano de canais que foi refeito o ano passado, onde a gente começa a criar uma atratividade muito grande, a recrutar canais da concorrência. Em soluções de pagamento, né, um crescimento sólido de 23% no ano, vários dos maiores adquirentes conosco, e uma questão muito importante aqui é a diversificação das soluções que a gente pode oferecer em soluções de pagamento que criam um diferencial competitivo muito importante para nós. Né? E por último, mas não menos importante, no educacional, toda a parte de suítes educacionais já com soluções de inteligência artificial embarcada. Né? Então, acho que podemos passar, por favor. Eu passaria agora a palavra. Ainda tem mais esse slide, desculpa, pessoal. Bom, vamos lá. Aqui, rapidamente, ressaltando o HDI, que foi a certificação que a gente atingiu. Positivo Seg, que é a nova unidade de negócio de automação e segurança, começando a decolar, já falamos de solução de pagamento. E ressaltando aí o projeto piloto que nós fizemos do Aprender Conectado com o EAS, que é a instituição executora das contrapartidas do leilão de 5G no Brasil, aonde a gente ali demonstra toda a capilaridade, a nossa capacidade de atendimento, tanto de Positivo Tech Services, quanto das soluções completamente ali customizadas para esse cliente, para esse segmento.
Bom, agora eu gostaria de passar a palavra para minha colega Marielva, para que ela possa falar aí sobre instituições públicas. Mari. Obrigada, Guércio. Bom dia a todos. Obrigada pela participação. Gostaria primeiramente de dizer que estamos todos muito felizes com a consolidação da nossa estratégia com a aquisição da Algar. Falando de 2023, foi um ano de novo governo. Como esperado, uma demora nas decisões por conta de os novos gestores entenderem como a pasta funciona, os projetos que estão em andamento. Mas foi muito mais atípico e muito mais desafiador do que nós esperávamos, por conta da morosidade na nomeação dos cargos públicos de primeiro e segundo escalão, como vínhamos anunciando para vocês. O mercado de instituições públicas representa, em média, 18% do mercado total de EPCs no Brasil. A vertical educação, que é uma vertical estratégica nossa, muito forte neste mercado, comprou muito menos do que nos anos anteriores. O nosso quarto TRI foi a tempestade perfeita, né? Todas essas postergações das aquisições fizeram com que nossos pedidos chegassem muito em cima da hora no quarto TRI, e todos nós já sabemos da seca histórica na região amazônica. A nossa equipe de operações e supply, extremamente competente, fez um trabalho com uma agilidade incrível, mas ainda assim não foi suficiente para que nós conseguíssemos entregar todos os pedidos dentro do ano para que a nossa receita fosse reconhecida. Podemos dizer que 2023 foi um ano bom, como o Hélio colocou, né? Um ano para instituições públicas de 1,4 bi. Mas não é comparável realmente a 2022, que foi um ano extraordinário por conta da demanda acelerada por conta da pandemia. Mas nós entendemos razoável compará-lo a 2021, um ano que, comparativamente aos anos anteriores, estabelece um novo patamar para instituições públicas, da ordem de 1,3, 1,4 bilhões. Esse é o patamar que nós acreditamos. Ainda assim, com tudo isso, nós tivemos um ganho relevante de market share. Para 2024, estamos bastante otimistas. O governo já está mais estabilizado. Nós estamos com contratações feitas e a serem feitas de projetos já ganhos num patamar um pouco acima de 1 bi. O nosso pipeline superaquecido, da ordem aí de 6 bi. E muitos projetos que foram postergados do ano anterior, principalmente na vertical educação, como o projeto da Prodesp, Seduc São Paulo, que só aí são quase 1 milhão de equipamentos, em diversos tipos de equipamentos, que vai atender não só as secretarias de Estado, mas a Secretaria de Educação. O CEAP, aqui no Paraná, que também é um grande projeto, da ordem aí de mais de 120 mil equipamentos, vai atender também as secretarias de Estado e a Secretaria de Educação do Paraná. E, claro, o grande projeto do FNDE, o tão esperado, uma ata federal, são mais de 700 mil equipamentos, também para atender todas as esferas da educação brasileira. Então, posso dizer para vocês que estou bastante otimista, o governo precisa comprar para aumentar a sua produtividade, para melhorar os serviços que nós, cidadãos, esperamos, e a tecnologia é o caminho para a educação e para as instituições. Obrigada. Bom dia a todos. Falar um pouquinho do mercado do consumo. 2023 foi o ano mais desafiador, talvez, da história do segmento consumo no Brasil. Todos sabem que as variáveis externas trouxeram um grande desafio, especialmente aos canais. Como vocês sabem, a Positivo historicamente tinha uma posição muito forte nos grandes varejistas, e isso traz um impacto e uma necessidade muito forte de fazer um completo turnaround da nossa estratégia de canais. Então, apesar deste ano desafiador, nós conseguimos entregar um crescimento de 8% nesse ano. Lógico que é o ano ainda anticíclico de pandemia, vou explicar um pouquinho mais tarde o que nós fizemos em produto. Porém, em termos de canais, esse crescimento ele foi pautado por uma mudança de mix muito relevante. Nós tivemos um aumento de 94% de participação dos varejistas regionais no nosso faturamento, offsetando a queda dos grandes varejistas nacionais, diluindo o risco de crédito e ajudando a aumentar também a rentabilidade dos nossos negócios.
Não obstante, nós continuamos investindo na venda direta aos nossos clientes, com produtos exclusivos, evitando conflito com os canais tradicionais, onde nós obtivemos um crescimento de quase 200%. Essa gradual migração de mix de canais trouxe a recuperação da margem do consumo, o pessoal da RI tem noticiado a vocês, e nós tivemos uma grande estrela no ano, na verdade duas, mas a parte de smartphones liderados pela linha de Infinix, como vocês sabem, a Infinix pertence a Transsion, um dos maiores grupos de smartphones do mundo, que cresceu 41% ano contra ano. Nós acreditamos que esse crescimento ainda está muito aquém do potencial do mercado. Foi um ano muito difícil para smartphones, foi um ano de queda de 2 dígitos, tá, no total de mercado, e mesmo assim a gente cresce 41%. Então a gente está conseguindo romper algumas barreiras importantes, a marca está se tornando mais conhecida e temos bastante confiança de que os números hoje apresentados vão ser superados brevemente no futuro. Tá? A gente também teve a outra estrela que foi uma sacada, uma ideia diferente da Positivo de trazer tablets mais bem especificados para o mercado, num preço muito acessível. Então nós pegamos produtos da Vaio, desenvolvemos um tablet, fomos nós que fizemos o tablet a nível global e aprovamos com os japoneses, e nós encontramos um mercado sedento por tablets com teclado e tablets bem configurados. Hoje a gente está limitado pelo nosso supply chain, mas a demanda é realmente muito animadora, e o dado, olhando para o passado, foi de 74% crescimento year over year no segmento de tablets e de 154% quarter contra quarter. É lógico também que a gente vai continuar investindo muito forte nos canais online, seguindo as tendências globais, né, do e-commerce, e somos hoje o único fabricante deste setor que já está integrado full commerce com o Mercado Livre, e temos projetos também de integração com 2 outros grandes marketplaces do Brasil. Isso nos habilitará a fazer estratégias diferentes também nesse mercado, um quanto novo para todo mundo. Próximo slide, fazendo favor. E a grande notícia, além desse turnaround do canal que foi feito, nós tivemos a habilidade de fazer uma mudança muito grande no portfólio de produtos da empresa, antes que a concorrência. Quando você faz uma mudança de portfólio, isso acaba te habilitando, e se ela for bem executada, acaba te habilitando a você mudar os patamares de preços e margens. E foi isso que a Positivo fez. A Positivo conseguiu inovar muito no lançamento dos novos produtos. Não era uma questão simplesmente de preço e margem, era uma questão de trazer inovação ao público brasileiro. Falei um pouquinho do tablet da Vaio, do tablet da Positivo, que acabou de entrar agora em Q1, mas também a linha Vision, que vai ser uma linha muito vencedora esse ano. A gente tem sentido o sellout aumentar e conquistar cada vez mais varejistas. A linha do Vaio Performance, nós iniciamos esse trabalho no consumo, como eu expliquei no call passado. O consumo é importante para a empresa em termos de produtos, de hardware no Edge, porque ele serve como base para o Guercio e para a Mari, para vender para instituições públicas e para o corporativo. Então, caso específico do Vaio Performance, a gente já tem conquistado grandes deals nesses segmentos, e a gente fica muito feliz também com o desempenho que ele está tendo no consumo. Casa Inteligente, continuamos inovando e trazendo produtos muito diferentes. A gente citou aqui o robô laser, que é um segmento que a gente deve crescer bastante, mas continuamos como referência de marca e de qualidade de atendimento aos nossos clientes. Não é uma solução de hardware, é uma solução de hardware mais aplicativo, todo proprietário da Positivo. Então, a gente está feliz pelo ano que a gente passou, por ter conseguido crescer apesar das dificuldades. E eu, particularmente, estou bastante otimista que esse mercado pode trazer para a companhia nesse futuro. Obrigado. Vou passar a palavra para o Caio, que vai falar dos números financeiros. Muito obrigado, Norberto. Bom, dando continuidade aqui, falando um pouquinho de números, né? No primeiro slide, falar um pouquinho da receita, eu trouxe uma série um pouco mais longa, né, para mostrar, né, de maneira bem clara, né, nossa mudança de patamar em receita ao longo dos anos, né? A gente deixou definitivamente para trás esse patamar de receita de 2 bi e meio, né? E a gente atinge uma receita recorrente próxima a 4 bi em 23. Né? Claro que a comparação dessa receita com 23, de 23 com 21 ou 22, né? Especialmente com 22, né? Ela não é tão óbvia, né? Porque nesses 2 anos a gente teve receitas ainda beneficiadas por uma dinâmica de pandemia. Né? Em 21,
tanto o consumo quanto instituições públicas, né, se beneficiaram, né? Em 22, principalmente a parte pública, né? Eles foram impulsionados por fortes investimentos em tecnologia para educação, né? Então, se a gente tirar esses efeitos de pandemia das bases recorrentes, né, que são aqui as colunas azuis, né, a gente vai ver que em 23 a gente atingiu uma receita bem mais próxima das bases recorrentes dos anos anteriores, né? Então, isso mostra claramente que a gente mudou de patamar, né, em relação ao que a gente fazia alguns anos atrás. E no quarto TRI, a gente atinge uma receita recorde, né, para um quarto trimestre, né? A gente entregou quase 800 milhões de receitas de projetos especiais. A parte pública, né, também foi bastante forte, né, apesar dos problemas que a Mari relatou de seca, etc. Né? A gente entregou 500 milhões, ou quase 500 milhões de receita, né, um número bastante robusto. Em soluções de pagamento também, foram mais de 100 milhões de receita no trimestre, né? Além das melhores receitas que nós tivemos em consumo, né, como o Norberto já destacou, né? Venda principalmente de celulares na marca Infinix e os tablets Vaio e Positivo, né? Se a gente for agora para o próximo slide, né, falando um pouquinho de lucro bruto e margem bruta, né? Em relação ao lucro bruto, eu destaco a forte margem, né, que a gente registrou no ano, né, que foi fruto de uma melhor dinâmica de custos, insumos e matérias-primas, né, em relação a 22, né, o que impactou favoravelmente todo o segmento de negócio, e especialmente a parte pública, né, e também o início da recuperação de margem de consumo, né, e as maiores receitas de soluções de pagamento, né, assim como uma receita bastante robusta, né, mais de 700 milhões de projetos especiais que nós tivemos no trimestre, né. Falando um pouquinho também do quarto trimestre especificamente, né, a gente manteve também um nível de margem bruta bastante forte, né, próximo de 27%. Né, ainda assim menor do que o nível excepcionalmente alto que a gente registrou no quarto trimestre do ano anterior, né, porque foi um trimestre que a gente teve uma grande concentração de projetos para a parte pública, né, com margens bastante elevadas, né, especialmente em tablets e notebooks. Falando um pouco de EBITDA, né, essa mesma dinâmica que a gente viu impactar a margem bruta também impacta favoravelmente o nosso EBITDA, né, embora ele tenha se reduzido em valor, né, porque a receita certamente foi bem menor do que no anterior, né, a gente apresentou uma margem mais alta, né, 14,4% contra 13,5% em 22. Né. Essa expansão ela reflete, né, além de tudo que a gente já falou da margem bruta, né, também menores despesas operacionais no ano de 23, principalmente devido ao maior crédito financeiro que nós registramos no ano, né, que é fruto de um maior faturamento de projetos especiais a partir de Ilhéus, né, que nós tivemos durante o ano, especialmente no quarto trimestre. Tá? Falando um pouco agora de lucro líquido, no próximo slide, né, a gente vê que o lucro líquido no quarto trimestre, né, ele se beneficia, mais uma vez, né, do maior EBITDA que a gente registrou, né, versus o ano anterior, e também de um resultado financeiro mais favorável, que é o fruto de uma geração de caixa muito forte, né, que o Hélio já ressaltou no começo, né, a qual nos permitiu reduzir a dívida e as despesas financeiras, né, atingindo assim essa margem líquida excepcionalmente alta de 11,9% no trimestre. Né. E acho que esse é um dos grandes destaques do ano, né, a geração de caixa. Né. A gente gerou 541 milhões de caixa operacional no ano, sendo 116 apenas no quarto trimestre. Né. E essa geração nos permitiu uma amortização líquida de dívidas de 128 milhões de reais. Né? Isso, com certeza, reduziu as despesas financeiras. Né? E falando agora um pouquinho mais de elementos de balanço, né? Aquilo que a gente já tinha ressaltado no terceiro trimestre que aconteceria agora no quarto, né? A redução de estoques, né? Foi exatamente o que aconteceu. Né? A gente reduziu significativamente o nível de estoques. Né? A gente tinha 1,7 bi no terceiro tri, a gente passa para menos de 1,3 bi agora em dezembro. Né? E essa redução, na verdade, ela melhora o capital de giro, porque eu reduzo o estoque, aumento o meu contas a receber, então o estoque gira, né? E ao mesmo tempo que eu aumento o contas a receber, eu melhoro a minha cobertura do estoque por fornecedores, né? Chegando a 65%. Né? Então a gente está com um capital de giro bem mais sadio, né? do que a gente tinha, né? Até então. Tá? E aí, com essa dinâmica de capital de giro melhor, eu consigo reverter o quadro que eu tinha, né, ao longo de 2022, que foi um quadro de consumo de caixa. Durante o ano, a gente consumiu 330 milhões de caixa por uma geração de 541 milhões no ano de 2023. E aí, falando um pouquinho no próximo slide, né, sobre dívida, né, que também já foi ressaltado nos destaques, né, a gente consegue encerrar o ano com uma dívida líquida, né, de 827 milhões, que é o menor nível registrado desde o primeiro trimestre de 22, e a alavancagem também a gente traz para um nível mais baixo, tanto em relação ao terceiro trimestre, quanto ao quarto trimestre do ano passado, para 1,5 vezes. Tá? E aí,
O último evento que eu gostaria de destacar, né, o Hélio já destacou no começo, né, a gente contratou linhas junto ao BNDES, no montante de 330 milhões, com prazo total de 9 anos, né, sendo 2 de carência, custos atrelados a TR, mais um spread bancário. Né, parte desses recursos já devem entrar agora, na primeira metade do ano. Né, isso vai nos ajudar muito a alongar o perfil de dívida. Né, hoje ela está um perfil, né, 50% no curto prazo, 50% no longo prazo. Então, a entrada efetiva dessa linha no balanço vai aumentar o prazo, o longo prazo, né? E também vai nos ajudar a reduzir custos financeiros ao longo do ano. Agora, volto para passar a palavra para o Hélio para falar um pouquinho do guidance de 2024. Estamos trazendo um guidance de 4 a 4,5, talvez com o aprendizado do erro de 2023, de começarmos muito otimistas. Estamos trazendo um guidance bastante pé no chão, né, tentando tirar o one-timers desse valor. Né, isso da recorrência, da base, do run rate da empresa. Né, talvez tenham projetos que entrem, a gente está otimista que tem outros projetos. Né, temos aí o HPC, que a Atos vai licitar junto à Petrobras, temos outros grandes projetos que pode ser que aconteçam, pode ser em governo que venha um FNDE, que venham esses grandes projetos, mas a gente não está considerando isso dentro deste número de 4 a 4,500. 4 a 4,500 é dos negócios do dia a dia da empresa e também não está incluso a receita de Algar TI. Não está incluso porque a gente não sabe exatamente a data do closing, então a gente resolveu deixar fora. Se por acaso acontecer em maio, junho, a gente teria uma receita de 6, 7 meses ainda de Algar TI em cima desses números. Então é um número bastante realista para que a gente possa entregar efetivamente esse número e pode ser que aconteçam coisas one-timers em cima desse número. E se a gente observar, há um crescimento, há uma base de crescimento desse run rate bastante consistente. Né? Bastante consistente. Se a gente ainda olhar que 2021, 2022 tem os efeitos pandemia, 2021 um varejo fortíssimo, né, que todo mundo saiu comprando computador. 2022 o governo demorou um pouco mais para comprar os computadores para a educação e acabou tudo isso refletindo em 2022, a gente tem um crescimento bastante, vamos dizer, forte, bastante consistente desta base. O que está pressuposto nisso? Está pressuposto um ano forte de soluções de pagamento, a gente está em 6 dos 8 grandes adquirentes brasileiros e também com projetos em subadquirentes, projetos turnkey muito interessantes. A gente tem praticamente o ano de soluções de pagamento já contratado. Servidores, cada vez mais as empresas buscam servidores, as nuvens híbridas cada vez mais acontecem, tem o grande boom da inteligência artificial que não aconteceu no Brasil ainda e começa a acontecer, buscando servidores para processar localmente algumas das aplicações, até por segurança. Então, a gente está com a unidade de transformação digital do Positivo, a gente separa bem, porque a gente comprou em 2018 uma empresa, né, que hoje se chama Positivo Service Solutions. Ela tem seus próprios canais, até fez um programa de canais novos. Mas o corporativo do Positivo tem uma área específica de transformação digital que foi estabelecida ao longo do ano passado e está bastante madura e com grandes projetos para vender tanto na iniciativa privada quanto em instituições públicas agora. E independente de Algar, o nosso segmento Tech Service está muito forte. Então, muitos contratos que nós fechamos, grandes contratos que nós fechamos no ano passado, que entraram 2 ou 3 meses só desse contrato considerados na receita do ano passado, tem 12 meses esse ano. Então, isso faz com que a gente vá mostrar um crescimento do corporativo bastante significativo. Em consumer, a redução das taxas de juros e talvez a gente se viu com um grande problema no ano passado, né? Os grandes varejistas, eles diminuíram o DDE, os dias de estoque, de cerca de 45 dias em média de diminuição. Isso é 1 mês e meio de venda que a gente perdeu no ano passado, mas já está diminuído para esse ano e não consegue diminuir mais, já está ali na ordem de 45, 50 dias, que é o mínimo que esses grandes varejistas precisam trabalhar. Então, a gente acha que vai ter um consumo mais forte em PCs e em Phoenix, que a gente
teve os últimos meses do ano espetacular, o nosso sell-out, entramos em varejistas regionais, onde a gente tem um share já bastante forte de Infinix. O crescimento de tablet, vem novos lançamentos de tablets Vaio esse ano, o lançamento do tablet Positivo, e o canal online que performou muito bem no ano passado e que a gente vai, que é o D2C, né, que é o nosso canal online, vendendo direto para o consumidor final, em sites próprios, direto ou via marketplace, que está crescendo também muito e vai ser estabelecido, e a linha de casa inteligente, com os aspiradores e outros produtos que complementam, também bastante forte para crescer esse ano. E instituições públicas, para não cometer os deslizes que a gente cometeu de perspectivas esse ano, a gente tem um número conservador de quase manutenção de faturamento de um ano para o outro, que é bastante saudável. A Mari falou que a gente já tem 1 bi contratado, um pouco mais de 1 bi contratado, a gente acha que faz esse número esse ano. Então, isso é que dá consistência para esse guidance. Então, só refletindo, alguns destaques da apresentação, né? A geração de caixa de 541 milhões, uma margem EBITDA de 14, um lucro líquido de 251 milhões, um balanço robusto com menor endividamento e alavancagem, BNDES trazendo 330 milhões, com custo bastante menor de endividamento, a estratégia, todas as estratégias dando resultado, a gente tem dito isso e cada vez reafirmado isso, uma estratégia definida há 4, 5 anos, que nós estamos realmente colocando em prática e cada vez mais sólida, tanto em corporativo, em servidores, em tech services, em RaaS, em toda essa linha nova. Né? O início da recuperação da venda de consumer e, claro, a gente já bateu nisso bastante desde segunda-feira, que é essa aquisição da Algar TI. Então, a gente está muito animado para 2024, para o nosso futuro. Eu acho que a gente acertou muito nessa diversificação estratégica. Definimos aquelas 9 avenidas de crescimento, todas implementadas, não foi fácil. Trouxemos novos executivos para a empresa. Hoje a gente tem 8 vice-presidentes de primeiríssima linha, cada um atuando na sua área. Né? O último é o Leandro, que veio se juntar ao time, que assumiu a vice-presidência de estratégia e inovação da empresa, justamente para levar tudo isso. Agora começa uma internacionalização da empresa com a compra da Algar, que nos permite, que tem escritórios na Bolívia, na Colômbia, desculpem, no México e na Argentina, e atua em praticamente toda a América Latina. Então, planejar essa internacionalização de maneira mais consistente, fora a Argentina, que a gente já atua, a Argentina com dificuldades, evidentemente, nesse momento. Então, é um ano desafiador para nós, mas nós estamos muito animados, com muita adrenalina. Essa semana foi muito marcante para nós. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Bom, já temos algumas perguntas aqui na fila. A primeira pergunta vai ser ao vivo, é do... Deixa eu pegar aqui o nome dele, da UBS, Eduardo Rubi. Podem abrir o microfone dele, por favor? Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Eu gostaria de fazer uma pergunta em relação à margem. Eu entendo que vocês não dão guidance, mas eu queria ter pelo menos uma perspectiva. E quando a gente compara a receita passada, vocês estavam ali mais ou menos no nível de 10%. E aí, quando a gente vai para agora, para um momento mais recente, perto do guidance, já está mais perto de 14%. Será que vocês conseguiriam dar um direcionamento melhor? Como que a gente poderia enxergar isso indo para frente? Obrigado. Nada melhor que um financeiro para responder essa pergunta. Vamos lá. Bom, acho que você colocou bem, né? Nós tínhamos no passado uma margem, seja a margem de contribuição, seja a margem EBITDA menor, né? Ao longo dos últimos anos, né? Nós tivemos uma expansão de margem que veio muito pela diversificação de receitas que a gente conquistou na companhia, né, que o Hélio já salientou. Né? Então, a gente está com uma margem estruturalmente melhor nos últimos anos, também muito ajudado por projetos especiais, obviamente, né? Mas com toda a diversificação que nós fizemos, aumentamos, né, a nossa participação no que a gente chama de B2B ou commercial, né, na receita. Né? Então, a gente conseguiu chegar nesse patamar, né, mais de double digit, né, de margem EBITDA. Né? Olhando para frente, claro, é um desafio manter uma margem de 14%, né? Ainda mais com poucas urnas, né, na receita, como a gente vai ter em 2024. Né? Então, a gente acredita que a gente consegue manter uma margem
né, de duplo dígito aí de EBITDA, né, talvez um duplo dígito mais baixo, né, e uma prova disso, né, que a gente já conseguiu fazer no passado, é que no primeiro semestre de 23, né, não tinha urna na receita, a gente fez 12,5% de mais de EBITDA, né, então já conseguimos fazer isso no passado. Então a gente acredita que daqui para frente, né, sem a urna, mas com a recuperação de margens, por exemplo, no consumo, como o Norberto já ressaltou, isso está acontecendo gradualmente, né, com a manutenção de uma margem estruturalmente mais alta na parte pública, né, e com upsides que a gente pode ter durante o ano em novos projetos, né, e também com a recuperação de vendas na parte corporativa, pequena e média empresa, melhorando, né, a rentabilidade, a parte de transformação digital, a parte de servidores, né, e isso ainda sem considerar, né, a aquisição da Algar TI, né, que obviamente se entrando receita esse ano, né, e ao longo dos próximos trimestres também vai contribuir positivamente para a margem, porque é uma unidade de serviços, né, que tem uma margem melhor que a de hardware, né. Então todos esses elementos fazem a gente acreditar que a gente consegue manter essa margem EBITDA de duplo dígito, né, talvez não em 14, né, pelo menos não no curtíssimo prazo, né, mas, né, num nível parecido com o que nós fizemos no passado, quando não tinha urna, né? Como eu falei, na primeira metade do ano passado, a gente atingiu 12,5%. Não é um guidance isso, né? Mais uma vez, mas é uma indicação que a gente consegue manter isso, né? E que a gente tem boas perspectivas para manter esse número, né? E até melhorar nos próximos trimestres. Obrigada, Caio. A próxima pergunta vem para a Mari, do Marco Nardini, da XP. Como está o segmento de instituições públicas agora no começo do ano? E se a gente espera alguma melhoria ainda para esse ano? Obrigada pela pergunta, Marco. Como eu falei, o governo hoje está bem mais estabilizado, os cargos de primeiro escalão definidos, muitos projetos com audiências públicas já acontecendo e, como eu disse, a tecnologia é super importante para o governo. Então, eu acredito, sim, num ano bastante aquecido. Se vai dar tempo de licitar, contratar e entregar esse ano, não sei dizer, porque, né, sempre tem todo um processo a ser seguido, mas estamos muito otimistas. A próxima pergunta vem da Maria Guedes, do CIT. Os níveis de margem bruta e EBITDA se mantiveram em patamares muito saudáveis ao longo de 2023. Como devemos pensar a tendência dos principais drivers de margens, custo de matéria-prima, mix de produtos, despesas operacionais ao longo de 2024? Eu acho que o Caio deu uma boa visita geral de tudo isso. A gente não está vendo nada atípico em termos de custos de componentes ou custos de serviços, nada que seja atípico. Claro que há aumentos agora, por exemplo, de memória, mas são aumentos que naturalmente acontecem para baixo e para cima e são repassados a preço, porque são aumentos para toda a concorrência. É um mercado de concorrência enorme, então tudo acontece ao mesmo tempo para todo mundo, porque não existem diferenças de fornecimento. Os ecossistemas de computador, de tablet, de servidores, de smartphones são os mesmos para todos os concorrentes. Então não há esses aumentos ou diminuições de preço, eles são refletidos no preço de uma maneira geral. O que impacta a margem é o nível de estoque da concorrência sempre, né, de todos, né? E de novo, o final do ano passado esperava-se um mercado mundial mais aquecido no ano passado, né? Se vocês olharem o que se esperava no começo do ano, não aconteceu no mundo inteiro. Então, hoje, alguns concorrentes estão aquecidos e a guerra de preço está forte, está bastante forte nesse começo de ano. A gente está indo bem, mantendo margem, mas bastante acirrada, não há folga nenhuma nessa competição. Tá? E esperamos que já no segundo trimestre haja uma racionalidade maior, porque esses estoques já foram queimados. Então, não há nada atípico e a gente imagina um ano, como o Caio falou, nesse exemplo que ele deu, por aí, de margem, nesse mix composto de instituições públicas, que a gente está dizendo que mais ou menos mantém esse ano, do crescimento do corporativo e do crescimento do consumer, vai compor esta margem combinada. E a entrada da Algar, se a gente tiver 6, 7 meses de Algar, também ajuda um pouco a compor essa margem. Representa, sei lá, um pouco mais de 10% do faturamento previsto desse ano, mas
com margem EBITDA maiores que as nossas. Tá ótimo. Próxima pergunta do Ricardo Peixinho, analista buy-side. Não consigo ver a da Tagus. É possível detalhar melhor as expectativas da Positivo com esse grande boom de inteligência artificial? Onde o impacto vai ser maior? Passo a palavra para o Guercio, nosso especialista na área. Bom, vamos lá. O Hélio já comentou, acho que no início, né? Isso está acontecendo talvez de uma forma mais intensiva em mercados mais maduros, mas é uma questão de tempo para isso chegar com mais contundência, com mais força no mercado brasileiro. Especificamente no que diz respeito a como a companhia está preparada, né, e como a gente pode organizar e ajudar as organizações, eu acho que fica claro para todo mundo, né, no material que foi apresentado, que primeiro a gente pode ajudar. A inteligência artificial, é importante todo mundo entender o seguinte: ela não está só na nuvem, ela não está só no core, ela está em toda aquela cadeia que foi demonstrada. Então, ela vai desde a borda com os dispositivos, e aí a Positivo, muito atenta a essas tendências, né? Se prepara de forma muito estruturada para capturar isso do ponto de vista do que precisa ser construído de infraestrutura. Eu estou falando dos devices mesmo, né? Porque essa questão da inteligência artificial não é só software, não é só você rodar um algoritmo em algum lugar, isso vai pegar os dispositivos de borda do Edge ali, os PCs, os notebooks, acho que também celulares, né, Norberto, e outros devices. Isso já está acontecendo no core, que é a parte de data center, né? Acho que todos sabem muito bem aí da movimentação que acontece, das farms de inteligência artificial que são montadas com servidores equipados com GPUs, que rodam esses modelos de LLM, modelos de inteligência artificial com as mais diversas aplicações, né? Então, quando a gente olha isso, isso é muito vasto. E como é um negócio novo, né? E quando a gente olha para Positivo também, a gente vê que a gente começa e tem a capacidade de entregar, desde a borda, passando pelo core, até chegar à nuvem, a gente tem a capacidade de articular todos esses elementos para ajudar os nossos clientes nesse processo de transformação do negócio deles. Então, se em um determinado cliente ele precisa ter uma melhor preparação, por exemplo, na borda, a gente vai ser capaz de ajudar. Se é um serviço e uma configuração, né, até para concluir aqui, existe aí um ecossistema, por exemplo, de copilots da Microsoft que estão sendo muito demandados pelas organizações com ganho de produtividade, né? E existe ainda uma carência muito grande dessas organizações de entender o que implementar, para quem implementar, como gerenciar isso, e a gente está preparado para poder orientar essas organizações. Eu estou dando um exemplo da borda, mas a gente também está muito preparado quando a gente fala, por exemplo, do core ou do cloud, né? Da mesma maneira. Seja no aspecto do hardware, seja na questão de que software utilizar, seja com serviços relacionados à entrega desse tipo de solução. Então, basicamente, a gente pode ir em inteligência artificial até onde os clientes demandem que a gente vá, orientando, entregando, especificando e gerenciando para aqueles que assim o desejarem. Eu acho que talvez a gente seja, hoje, com a integração da Algar, a gente se torne a empresa presente no território nacional, mais preparada para o ciclo de vida da inteligência artificial nas médias e grandes empresas brasileiras. Desde o fornecimento dos dispositivos, dos servidores, até a implementação desses servidores, dispositivos e softwares, e até o suporte de tudo isso. O uso não é trivial da inteligência artificial para você realmente permear ela nas organizações. E nós estamos preparados, fim a fim, para essa jornada. Obrigada. Temos algumas perguntas agora de Algar. A primeira vem do Vitor Ramos. Poderiam dar mais detalhes da etapa pré-closing da aquisição da Algar, em especial quanto aos consultores envolvidos e quanto à due diligence, particularmente no que se refere aos passivos trabalhistas? Tem detalhes que realmente não são públicos, mas a gente está muito feliz com a empresa que a gente encontrou, tá? Nós fizemos uma diligência bastante aprimorada, a Álvares Marçal
e os advogados nos auxiliaram, né, o Lobby Riso, nessa diligência, uma diligência muito profunda, demorou mais do que a gente esperava, a gente queria ter anunciado a transação já no final do ano passado, mas justamente por uma diligência apurada, encontramos uma empresa absolutamente certa, né? Não tem terceiros prestando serviço, tudo CLT. Raro para uma empresa de serviço no Brasil, raríssimo para uma empresa de serviço no Brasil. Isso veio muito bem. Estamos agora na etapa, até o closing, nós temos um grande marco, que são as aprovações legais, né? Desde o CAD brasileiro até eu não me recordo o nome, do equivalente ao CAD na Colômbia, que precisa passar por essa integração. Há necessidade de um carve-out, porque a gente não está comprando a íntegra da Algartec, né? A gente está comprando só a parte de serviços gerenciados, a parte de call center a gente não está comprando, então isso tem que ser feita uma reorganização societária, que o Grupo Algar está fazendo, para nos entregar só a parte comprada, né? Então isso deve demorar, a gente calcula de 60 a 90 dias a partir de segunda-feira, que foi o signing. Esse é o tempo que a gente estima para que isso aconteça. No CAD é rito sumário. Tá? Temos outra sobre a Algar de Humberto Silva. Com a aquisição da Algar e a saída de caixa prevista no closing, vocês acreditam que terão que fazer algum follow-on com o intuito de reduzir ainda mais as despesas financeiras e fortalecer o caixa? E ainda outro ponto, se podem explorar um pouco mais, com a forte geração de caixa, se possuem planos de acelerar a distribuição de dividendos. Caio. Então, vamos lá. Veja, de fato, estamos adquirindo a Algar TI Consultoria através de um financiamento que a gente já está estruturando, né? Eventualmente, isso pode aumentar temporariamente a nossa alavancagem, né? Mas, mais uma vez, a gente prevê para o ano, né, com toda a dinâmica de mercados que nós já explicamos, né, anteriormente, prevemos para o ano, né, um ano de geração de caixa, e a própria Algar, né, ela compondo receita ao longo do ano, vai ajudar nisso, porque ela também é geradora de caixa, né? Então, a gente acredita que esse pico de alavancagem temporário, né, ele vai ser absorvido durante o ano, né? Isso não vai nos obrigar a fazer nenhum outro movimento, né? Como follow-on ou qualquer outra coisa, né? A gente consegue, com a geração de caixa, absorver, né? E ainda gerar caixa ao longo do ano, né? A segunda pergunta qual era? Sobre dividendos com a forte geração de caixa. Perfeito. Veja, a gente vai propor, né? Agora já podemos falar, né? A gente vai propor o pagamento, né, de 25%, né, payout de 25%, né, pagando 100% desse valor em maio, né, vai ser diferente do que nós fizemos o ano passado, que a gente pagou em duas vezes, a gente vai pagar 100% uma vez só, né. E por que a gente decidiu fazer isso, né? Por que a gente mantém o payout? Justamente porque nós podemos ter desafios, né, durante o ano, né, de novos projetos, de upsides, né, que pode acontecer, né, e, obviamente, a alocação de capital a gente sempre privilegia, né, projetos bons, né, que gerem margem, que gerem retorno sobre o capital, né, não que a gente não queira pagar mais dividendos, né, mas a gente sempre vai privilegiar, né, o crescimento da companhia, né, trazendo, né, projetos com alta rentabilidade, com geração de caixa, né. Então a gente, né, por enquanto, está propondo esse pagamento de 25%, mantendo o payout de 25%, mas antecipando o pagamento, né, para uma única database, né. Estamos propondo, evidentemente, a Assembleia soberana nessa matéria. Agora temos o José Otero, que é um investidor da Debeco Participações. Ele manda um elogio e depois uma pergunta para o Caio. Vou ler o elogio. Parabéns pelos resultados e corajoso enfrentamento do contexto de mercados últimos trimestres e qualidade das ações financeiras. Ótima decisão com a linha Infinix, excelente produto e custo-benefício. Meu uso pessoal e aprovação já fez a virada para toda a família e círculo de amizade. Linha tablet Vaio também excelente. Acho que falta mais divulgação. Bom, acabei de ler esse comentário do meu tablet Vaio. E agora a pergunta para o Caio. Parabéns pela gestão. Favor, resuma a estrutura e ordem de grandeza de custos e indexadores da atual dívida líquida da empresa. Perfeito. Bom, a gente pode falar, provavelmente, pós BNDES, né? A gente tinha, né, uma dívida
muito atrelada à CDI, né? Agora, entrando o BNDES, a primeira tranche, né, que a gente deve conseguir captar, né, nas próximas semanas, né? A parte atrelada à TR, né, TR mais spread, né, mais um custo de fiança, né, que passa a ser uma porção muito mais barata, né, do que a porção atrelada à CDI, ela chega próxima a 20%. Tá, do total. O restante continua sendo mais atrelado ao CDI. Mas isso vai fazer a gente conseguir reduzir esse custo, né? Porque a gente estava com um custo médio de dívida mais próximo de 14% a 15%. Tá? Com a entrada do BNDES, a gente acredita que isso vai ficar mais próximo de 13%, 13,5%. Tá? É mais ou menos essa a perspectiva aqui da estrutura de dívida. Obrigada, José Altero, pelos comentários. E agora a próxima pergunta é do Tiago Abud para o Norberto. Quais as apostas para o segmento de consumo em 2024 e de onde vêm as principais alavancas de crescimento e se espera uma retomada do varejo? Bom, do ponto de vista de canal, a expansão do D2C, como comentei, o Hélio comentou também, eu acho que existe uma oportunidade gigante aí de produtos específicos nesse canal performar, normalmente aquele produto mais premium, de um ticket elevado, e a gente encontrou um caminho bastante bom, montamos um time completamente novo e um time muito pujante, então estou bastante feliz com a gestão. Toda a reunião, até brinco, a gente entra na reunião com o Hélio sentado e chega no final da reunião, o Hélio está de pé escrevendo no quadro com uma empolgação gigante. Então, vem da contínua expansão desse canal, vem de um estreitamento muito grande que a gente tem buscado ao longo dos 3, 4 anos com o varejista regional. Nós estamos crescendo, como eu disse, quase 100% no ano passado, vendendo para varejistas regionais. Quem são os varejistas regionais? É uma Avan, uma Gazin, uma Loja 100, são empresas que possuem seus financials, seus resultados financeiros muito sólidos, tá? São empresas de capital fechado muitas vezes, mas que têm uma saúde bastante grande e uma operação muito bem estruturada e eficiente. Lógico que a gente não deixa os parceiros de todo tempo, os grandes varejistas nacionais, sejam eles off ou online, pelo caminho. Tá? Então, em termos de canais, continuar essa mudança, esse turnaround que a gente fez e aproveitar as oportunidades no canal, em termos de estrutura de portfólio e produtos. Como eu disse, a gente ainda tem só 2% de market share no segmento de smartphones no Brasil. Ele é o maior segmento de todos os devices que você pode considerar. E com certeza, após a saída da LG e a ausência de outras marcas com fabricação local, nos habilita a ter um grande diferencial. Temos de um lado um produto muito bom, como o elogio que a gente acabou de receber, uma qualidade superior. Nosso produto está quebrando metade do que quebra a marca líder no mercado, em termos de qualidade. Isso me dá um ânimo muito grande para o futuro, né? Você vende um produto de muita qualidade e num preço acessível. Então a Infinix sim é uma grande aposta de crescimento. Nós poderíamos estar com uma participação um pouco maior, mas devido a todo o tema de caixa, estoques, etc., a gente tem sido conservador no nosso crescimento. A gente dá um passo conforme a empresa assume menos riscos possíveis, mas ele consistentemente vem crescendo. Existirá um lançamento que nós devemos anunciar em breve, onde o volume de pedidos que nós recebemos de Infinix, ele é da ordem de 5 a 6 vezes maior do que a gente tinha previsto já. É lógico que o supply chain está vindo atrás. A contínua expansão dos tablets bem especificados, com tickets médios mais altos, vai trazer não só no consumo, acredito eu também, com o Guercio, com a Mari, um ano bastante interessante para a companhia. Talvez não aconteça tudo esse ano, né, Mari, como você falou, o Guercio também, porque existe todo um processo, um rito que deve ser seguido, seja em instituições públicas, seja no ambiente B2B. E a gente continua sendo referência, né, em computadores. Você pergunta para as pessoas hoje no Brasil, nós somos segunda marca, top of mind. Positivo está muito relacionado ao notebook de varejo. A grande parte da população brasileira, ela começou estudando, ela teve um positivo na vida dela e esse positivo trouxe muitas lembranças boas, né? Positivo fez, quando a empresa
veio para o varejo, né, de 2003, 2004, ela fez essa grande democratização. E a gente é muito forte em notebooks e as linhas novas de Vaio, de Positivo, elas estão respondendo e a gente tem notado, apesar de todas as mudanças de canais, veja, a gente tinha 80% talvez das vendas de consumo baseado em 3 grandes varejistas no passado. A gente conseguiu fazer esse turnaround e a gente não tem caído. A queda de computador foi da ordem de 15% em consumo e agora recuperando muito forte a partir de agora, então com margens mais saudáveis. Então, eu acho que foi bem exaustivo nos principais dispositivos, tá? Onde está a grande parte da receita, e por isso comentava que a gente está otimista com esse ano. Eu acho que o pior ficou para trás, o efeito anticíclico pós-pandemia no varejo foi tremendo, né, com todos os fatores externos que isso trouxe. Então a gente espera um ano de recuperação. Saímos mais fortes do cíclico e anticíclico, né? Acho que deixou a Positivo com mais musculatura, com parcerias melhores para o futuro. Bom, não temos mais perguntas. Eu passo a palavra para o Hélio para as considerações finais. Bom, como eu disse antes, muito obrigado a todos da audiência, obrigado aos meus colegas aqui da mesa. Estamos muito, muito felizes e com muita energia para fazer esse ano acontecer e muita, muita energia para dizer que a gente conseguiu virar essa empresa. Estamos com a nossa diversificação implementada e queremos começar a colher os resultados ano após ano do que começamos a implementar. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.